Existem jogos de futebol que terminam com muitos gols. 4-3, 5-2, às vezes até 7-0. E quando isso acontece, normalmente já parece um placar absurdo. A torcida fica boba. O técnico que perdeu esconde o rosto. Os comentaristas ficam sem palavras. Agora imagine um jogo que terminou 149-0. Não é erro de digitação. Não é piada. Não é um jogo de videogame no modo fácil. 149 gols em um único jogo de futebol profissional. E o mais estranho dessa história é que quase ninguém estava tentando evitar os gols. Essa partida aconteceu no dia 31 de outubro de 2002 em Madagascar. Os times eram Asadema e SO Lemirne, dois clubes da capital do país. O jogo fazia parte da fase final do campeonato nacional. Até aí, tudo normal. Mas o que aconteceu naquele dia virou um dos momentos mais absurdos da história do futebol mundial. E para entender como chegamos a 149 gols, precisamos conhecer o homem por trás do plano, o técnico do SO Lemirne. A maioria das pessoas, quando fica furiosa com um árbitro, reclama no sofá, xinga a televisão, manda uma mensagem indignada no grupo da família e segue em frente. Esse cara não. Esse cara decidiu entrar para o Guinness Book. No jogo anterior àquela partida, o árbitro marcou um pênalti extremamente polêmico nos minutos finais. Esse pênalti resultou em um empate. E com aquele empate, o SO Lemirne perdeu qualquer chance de ser campeão. O técnico ficou com raiva. Uma raiva específica. Uma raiva que não passa dormindo. Uma raiva que faz um homem sentar na beira da cama às 3 da manhã e começar a planejar algo. E o plano dele era simples, absurdo, mas simples. Se o campeonato está corrompido, então eu vou mostrar isso para todo mundo, de um jeito que ninguém vai esquecer. Chega o dia da partida. Estádio em Toamazina. Torcida presente. Sol quente. Um jogo normal de futebol. Aparentemente. Os dois times entram em campo. O árbitro apita. A bola rola. E poucos segundos depois, acontece o primeiro gol. Mas não foi um gol normal. Um jogador do SO Lemirne pega a bola, olha para frente, olha para o próprio gol e simplesmente chuta contra a própria rede. Gol contra. Os jogadores do Adema ficaram confusos. Talvez tenha sido um erro, talvez um acidente. Essas coisas acontecem. O jogo recomeça. A bola volta ao meio-campo. E alguns segundos depois, outro gol contra. Agora os jogadores do Adema começaram a se entreolhar. Isso foi de propósito? Terceiro gol contra. Sim, foi de propósito. E aí começa uma das situações mais constrangedoras que um jogador de futebol pode viver. Você está vencendo, sem fazer absolutamente nada, sem correr, sem disputar bola, sem defender, sem atacar. O adversário simplesmente pega a bola e marca contra si mesmo. Como você reage a isso? Você comemora? Levanta o braço? Grita? Os jogadores do Adema ficaram paralisados. Alguns tentaram sorrir, mas não sabiam se podiam. Outros olhavam para o técnico na beira do campo como se dissessem: "O que a gente faz agora?" E a resposta era: nada. Absolutamente nada. Só assistir. O placar começou a subir. 10-0. Nesse ponto, o estádio ainda estava tentando entender o que estava acontecendo. 20-0. Agora a torcida já entendia e não estava gostando. 30-0. Alguns torcedores foram até a bilheteria. Pediram reembolso do ingresso, porque aquilo já não parecia mais futebol. Parecia uma reunião de protesto, mas com chuteiras. 40-0. O árbitro que apitava o jogo provavelmente estava reconsiderando algumas escolhas de vida naquele momento, porque, tecnicamente, ele não podia fazer nada. Nenhuma regra do futebol diz: é proibido chutar contra o próprio gol de propósito. Então ele continuou apitando. Gol, reinício, gol, reinício. 50-0. 50 gols. Metade de uma centena. Em um único jogo. E ainda faltava tempo. 60-0. Nesse ponto, os comentaristas provavelmente já tinham esgotado todo o vocabulário disponível
para descrever o absurdo. Inacreditável já não dava mais conta. Histórico parecia pouco. O que está acontecendo aqui era provavelmente a frase mais usada. 70-0. Os jogadores do SO Le Mirne tinham entrado em modo automático. Recebe a bola, chuta contra o próprio gol, volta para o meio-campo, repete, como numa linha de produção. Só que em vez de fabricar alguma coisa, eles estavam fabricando recordes mundiais. 80-0. 80 gols. Alguém no estádio nesse momento certamente foi buscar um lanche, porque claramente aquele jogo não ia terminar cedo. 90-0. 90 gols. E o tempo normal estava acabando. Mas ainda tinha acréscimos, e os acréscimos foram usados com eficiência. 100-0. 100 gols. Em um único jogo de futebol profissional. Esse número sozinho já seria suficiente para entrar na história, mas eles não pararam. 110-0. 120-0. 130-0. Nesse ponto, até os jogadores do Adema provavelmente já estavam com vergonha de estar em campo. Você está vencendo de 130-0. Isso não é uma vitória. Isso é um constrangimento coletivo. 140-0. E então, o árbitro apitou o fim do jogo. Placar final: 149-0. Todos os 149 gols marcados pelo próprio SU Le Mirne contra si mesmo, de propósito. Esse resultado entrou imediatamente para o Guinness Book como o maior placar da história do futebol. Até hoje, nenhum outro jogo chegou remotamente perto disso e provavelmente nunca vai chegar. Porque para bater esse recorde, você precisaria de um time disposto a fazer algo ainda mais absurdo. O que, convenhamos, seria difícil de imaginar. Depois da partida, vieram as consequências. A Federação de Futebol de Madagascar abriu uma investigação imediata. O técnico que planejou tudo foi suspenso por 3 anos. Alguns jogadores também receberam punições. E todos os resultados daquele time no campeonato foram anulados. Mas aqui está a parte mais irônica de tudo. O técnico queria protestar contra a injustiça do campeonato, queria mostrar que o sistema estava errado, queria que as pessoas prestassem atenção. E funcionou. Só que não do jeito que ele esperava. Porque em vez de lembrado como um homem que lutou contra a corrupção, ele ficou para sempre marcado como o técnico do jogo de 149-0. Entrou para o Guinness Book, mas suspenso. É o tipo de legado que você não escolhe. Aquele jogo não foi sobre futebol. Foi sobre raiva, sobre frustração, sobre um homem que chegou no limite e decidiu explodir de um jeito que o mundo inteiro viu. E, de certa forma, funcionou. Porque 20 anos depois, ainda estamos falando sobre aquele jogo. Não sobre o campeonato de Madagascar de 2002. Não sobre quem foi o campeão naquele ano. Mas sobre o jogo de 149-0. Porque no futebol, alguns momentos são maiores que os resultados. E alguns protestos ficam para sempre na história. Mesmo que sejam completamente absurdos. Se você gostou dessa história inacreditável do futebol, curte o vídeo. Comenta aqui embaixo. Você teria pedido reembolso do ingresso nesse jogo? E compartilha com aquele amigo que acha que já viu de tudo no futebol. Porque no futebol, sempre existe uma história ainda mais absurda esperando para acontecer. E a gente se vê no próximo lance.